A CNN, o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que mesmo com o acordo entre o governo russo e o grupo Wagner, a situação na Rússia ainda está em andamento. Antony Blinken classificou a crise interna do país como algo extraordinário. Dana, we don't have full information, obviously, and it's too soon to tell exactly where this is going to go. And I suspect that this is a moving picture, and we haven't seen the last act yet. But we can say this. First of all, what we've seen is extraordinary, and I think you've seen cracks emerge that weren't there before. Rafael Cortes, cientista político, segue aqui com a gente nessa edição. Rafael, a gente acompanhou aí a fala de Antony Blinken, em que ele fala em rachaduras. Quando essas rachaduras começaram a dar sinais de que iriam aparecer? Quando o conflito se demorou muito mais do que se esperava. Se a gente voltar ao início da invasão russa ao território ucraniano, a expectativa era um final muito mais rápido, né? A ideia era fazer um ataque em choque, né, para produzir a queda do regime ucraniano e, portanto, mudando toda a geopolítica local. À medida que esse objetivo não foi sendo atingido, paulatinamente começa a entrar em dilemas estratégicos, né? O que fazer com esse cenário em que a Rússia não mostra mais ter força para, do ponto de vista bélico, conseguir os objetivos iniciais, e aí, dado essa ineficiência, o que fazer nesse lugar. Mas pensando, né, no curto prazo, quando houve, né, sinais de que havia atentados contra esse grupo paramilitar, e aí a acusação de que seria desenhado pelo oficialismo russo, críticas do grupo Wagner à liderança, seja do chefe do exército, seja do secretário de defesa. Então já havia alguns sinais nessa direção, e agora com um movimento que o próprio regime classificou como um movimento de guerra civil. Então não é por um acaso que o mundo ainda aguarda ansiosamente, porque nós não estamos falando de pouca coisa aqui, né? Nós estamos falando de divisões de um país autoritário, um país com uma estrutura de poder muito centralizada. E justamente por conta dessa forte hierarquia, que é um sistema que se apoia nessa hierarquia, no controle dentro dos órgãos de Estado e também da sociedade, quando começam a haver vozes dissonantes e vozes com poderio militar, o movimento se torna ainda mais delicado, de tal sorte que, muito embora tenha tido um sinal de trégua com o acordo desenhado, não me parece ser ainda suficiente que a gente volta, entre aspas, a ter uma normalidade na situação política russa e, por consequência, nas consequências que isso vão ter para o conflito com a Ucrânia. E esse é um ponto, né, Rafael, que todo o mundo se pergunta nesse momento, as consequências. O quanto que essas rachaduras, essas fragilidades que foram expostas, podem definir o destino da Rússia e, consequentemente, da guerra na Ucrânia. Isso pode ser, sim, um fator que altere, né, essa balança de poder que a gente comentava anteriormente, né, que nenhum dos lados conseguiria, no campo bélico, derrotar o inimigo. É bastante desafiador um conflito externo se você eventualmente entrar num processo de insubordinação de uma parte das suas forças e se eventualmente até numa guerra civil. A partir daí tem sim a possibilidade de que a Ucrânia consiga avançar no leste do seu território, justamente por conta daquela figura, né, da imagem do cobertor curto, né? As forças armadas russas, eventualmente, nesse cenário que a gente está desenhando aqui, de maior gravidade desses conflitos internos em território russo, é difícil as forças armadas conseguirem ter controle de um amplo território, que é o que nós estamos falando aqui. E aí, eventualmente, as forças em território ucraniano perdem algum dinamismo. A gente sabe que o grupo Wagner foi importante na conquista de algumas cidades, que a Ucrânia, inclusive, tenta reconquistar, e isso pode ser sim um fator para dar maior dinamismo para esse contra-ataque que a Ucrânia começava a desenhar, sobretudo no leste do seu território.